Shalom, amados, mais uma vez feliz de estar aqui, podendo compartilhar a palavra do Eterno com vocês. E nesse tempo que nós estamos entrando no mês de Abib, ou Nissan, eu quero te trazer mais uma vez a memória que os meses bíblicos, os meses hebreus, são meses espirituais. Então, para que você se situe dentro dessa questão do tempo de Deus, as estações de Deus, como a eternidade se move e se manifesta fora do nosso tempo. Então nós temos, no mundo natural, nós temos 12 meses, e para cada mês do calendário papal, que é o calendário do Papa Gregório, para cada mês tem um signo do zodíaco, mas para cada mês do calendário da eternidade, o calendário alinhado com a eternidade, nós temos uma tribo de Israel. Então eu queria que você entendesse que Deus, ele nos leva a nos movermos dentro de estações proféticas. Então esse mês de Nissan, que é o mês meados de março até meados de abril, é um mês que tem algo de profético para mim e para você. Vamos começar a entender as manifestações do Eterno nesse tempo e como nós precisamos nos comportar e nos movimentar dentro desse tempo que é o mês de Nissan. Então, os meses bíblicos não estão alinhados com o calendário papal, estão alinhados em uma dimensão profética com a eternidade, uma vez que foi o próprio Eterno que estabeleceu isso. Então guarde isso mais uma vez. Nós fomos orientados pelo Eterno a nos movermos em um calendário espiritual e não em um calendário papal. Então, rapidamente, eu não quero me deter nisso, mas eu preciso te esclarecer. Por que eu falo de um calendário papal? Porque foi um calendário que o Papa Gregório XIII estabeleceu no ano de 1545. Esse calendário foi definido no Concílio de Trento, onde foi determinada a realização de alterações no calendário da igreja. Guarda isso. Então o Papa Gregório XIII, no ano de 1582, ele mexeu no calendário com a finalidade de adequar a data da Páscoa. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu até te oriento, para eu não ficar gastando muito tempo falando sobre isso. Entra no Google e pesquisa lá calendário gregoriano, as alterações promovidas pelo calendário gregoriano. E aí você vai ler lá com bastante detalhe o que foi promovido em mudança de datas, mudanças de festa e por aí vai, ok? Só para a gente ter noção, a finalidade foi mexer na data da Páscoa, ok? Então nós vamos ver que muitos na época resistiram a isso, né? Os protestantes dos Países Baixos, da Alemanha e da Suíça só vieram aceitar esse calendário no ano de 1700, mas em alguns lugares recorreram à força para obrigar o povo a fazer. Então nós precisamos entender que antes nós não nos movíamos dentro dessa esfera temporal, mas o Papa mexeu no tempo. E eu te pergunto, pensa nisso, você acha que isso não tem nenhuma influência para nós hoje? Não traz nenhum tipo de influência?
alguém ter mexido na estrutura temporal? Pensa nisso. Então, mas o Eterno nos dá uma direção para esse mês de Nissan. Êxodo capítulo 12 vai dizer assim: disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Então essa foi a instrução do Eterno, que esse mês seria o primeiro mês do ano. Então Deus estava trazendo algo à evidência. Okay? No capítulo 13 tem mais específico o nome do mês. Êxodo capítulo 13, verso 4. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abibe, e estais abandonando as terras do Egito. Então foi nesse mês que o Eterno promoveu a retirada do seu povo da escravidão. Então se prepara, se alinha nesse tempo profético, porque é um tempo de Deus se manifestar para nos tirar da escravidão. O primeiro mandamento dado a Israel foi esse: esse mês será para vós o primeiro dos meses. Então esse mês é conhecido como o mês da redenção, porque foi nesse mês que Israel foi redimido do cativeiro e nesse mês que nós fomos redimidos também em Pessa, em Páscoa. Na Páscoa foi a nossa redenção. Nissan é um mês também conhecido como um mês de milagres, porque na escrita Nissan, esse nome Nissan, tem duas letras Nun, no início e no final. Começa com Nun e termina com Nun, Nissan. Isso significa milagre hoje e milagre no futuro. O que isso implica em dizer? Que Nissan teve milagre no Êxodo e também tem milagre para hoje. Milagre lá e milagre no futuro. Milagre no Êxodo e milagre nos nossos dias. Esse é o sentido do mês de Nissan. Implica dizer que Nissan foi o mês em que o Eterno deu início a uma nova estação para o seu povo, pois nesse mês ele libertou o povo escolhido do cativeiro. Então o Senhor fala para Moisés e diz: esse mês será o princípio dos meses. Só para que você tenha uma ideia, Rosh Hashanah é o ano novo, no sentido de que em Rosh Hashanah se celebra a criação do mundo, do universo. Em Nissan se celebra a redenção do universo, ou seja, Deus começou a fazer tudo novo a partir do Êxodo. Como assim? No início de tudo, Deus estabelece um mandato de domínio e de governo para um casal, Adão e Eva. Deus queria se manifestar na terra, então através de Adão e Eva. Não deu resultado. Deus, mais adiante, então, para se manifestar na terra, ele separa não mais um casal, mas separa uma família. Que família? A família de Abraão. A partir da família de Abraão, Deus começa a se revelar na terra. Deus começa a se manifestar na terra. Mas quando chega no Êxodo, que é esse tempo que nós estamos, no mês de Nissan, Deus tira essa responsabilidade, ou seja, tira a incumbência da sua manifestação na terra, não mais ser por um casal, não mais ser por uma família, mas passa a ser por meio de um povo. No Êxodo, Deus começa a se manifestar na terra através do povo escolhido. Deus amplia o chamado que era do homem, do casal Adão e Eva, passa esse chamado para uma família, família de Abraão. Agora esse chamado é ampliado, para quê? Não mais para uma família, mas para um povo. Então no Êxodo, o chamado para Deus se manifestar na terra vem através de um povo, porque através desse povo, na data de Pessa, no mês de Nissan,
foi quando Yeshua, o Cordeiro, foi morto para nos redimir. Esse mês é o mês da nossa redenção. Em Abraão, o Eterno passa a fazer o seu nome conhecido, para fazer o seu nome conhecido, separa a família de Abraão. Até o Êxodo, Deus se revelava ao mundo por meio dos patriarcas. A partir do Êxodo, Deus começa a se revelar ao mundo através de um povo. Então, nós precisamos entender por que o Eterno alinhou o calendário e fala, esse mês é o primeiro dos meses, ou seja, eu estou recomeçando. Nissan significa dizer, em Nissan é estabelecido profeticamente a recriação do mundo por meio das manifestações do povo, através do qual viria o Salvador do mundo, aquele que iria redimir, ou aquele que redimiu não só a humanidade, mas também toda a criação. E o que esse mês de Nissan tem de peculiaridade? O mês de Nissan, lembra que eu falei no início que no zodíaco, para cada mês do ano, tem um signo do zodíaco. E para esse mês de março, abril, no zodíaco, o signo do zodíaco que impera é Áries, que é a representatividade de um carneiro. Guarda isso, de um carneiro. O mês de Nissan tem a sua representatividade por um cordeiro. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver que esse mês é um mês de guerra. É um mês que nós estamos sendo despertados para guerrear. Por quê? Porque Áries é o nome do Deus da guerra. Assim como Marte é o nome do Deus da guerra. Então esse mês é um mês que estamos em guerra. Guarda isso. O mês de Nissan tem o seu símbolo, um cordeiro, que se relaciona com o sacrifício pascual oferecido pela primeira vez no Egito, às vésperas do Êxodo. Isso implica em dizer que essa estação é uma estação própria para sacrifício. Antes do grande acontecimento da saída, da libertação do povo do Egito, teve o sacrifício. O sacrifício antecede grandes acontecimentos. Guarda isso, é um mês bom para você sacrificar. Pensa nisso. Antes do povo ser liberto, o povo sacrificou. Cada família teve que sacrificar um cordeiro. Mas vamos falar disso em Pêssah, ok? O mês de Nissan, eu falei aqui antes, que cada mês do zodíaco corresponde a um signo. Mas cada mês do calendário hebreu, do calendário profético, corresponde a uma tribo. E a tribo desse mês é a tribo de Judá. Tribo de Judá é de onde foi gerado o rei Davi. Os reis são descendentes da tribo de Judá, inclusive o Machia é descendente dessa tribo. O que isso tem a ver conosco? Esse mês é um mês próprio, guarda isso que eu estou profetizando, meu irmão. Esse mês é um mês próprio para surgirem grandes líderes ungidos pelo Eterno para guerrear em favor do seu povo. É um mês de guerra, é um mês onde líderes vão se despontar como guerreiros. Eu te incentivo a ser um desses guerreiros, amém? Foi nesse mês que o grande líder Moshe liderou a saída do povo do Egito para guiar esse povo em direção à terra prometida. Nesse mês, você está sendo guiado para sair do cativeiro.
Que pretensão, Marcos. Você está dizendo que você está guiando. Eu estou dizendo que o Senhor me ungiu para proclamar boas novas e liberdade aos cativos. Seja livre do cativeiro, meu irmão. Esse mês, nessa mesma época, mês de Nissan, foi a época que, sob a liderança de Josué, Israel entrou na terra da promessa, na terra da sua herança. Então, esse mês, você está sendo levado a conquistar e a possuir a sua herança. Você pode dizer amém aí enquanto está ouvindo o vídeo? Você pode concordar comigo? Foi nesse mês que Josué capítulo 5, verso 10 e 11, depois você lê, eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Depois entraram, ok? Tanto na saída do Egito como na entrada da terra da herança, houve a celebração de Pêssah. Então esse mês é um mês próprio para celebrar Páscoa. Libertação, passagem. Esse mês, na Páscoa, a sua passagem vai estar sendo liberada. Passa, meu irmão. Nos dias de Moisés, a guerra para sair do cativeiro e da escravidão, para que Israel se movesse em direção da sua conquista, da sua herança. Nessa guerra, Israel, para vencer e se mover, trouxe o sacrifício do cordeiro. Agora, guarda, o cordeiro não simbolizava apenas o cordeiro pascual, porque o cordeiro, sendo morto, também era uma mensagem para os egípcios. Por quê? Porque os egípcios tinham o cordeiro também como uma divindade. Assim como o rio Nilo era uma divindade, Faraó era uma divindade, o cordeiro era uma divindade egípcia também. Então, quando os egípcios viram o cordeiro sendo morto, eles entenderam que o Deus que eles estavam acreditando já estava sucumbindo. Guarda isso. Nessa guerra, nós precisamos saber, olha só, precisamos saber como ferir o inimigo. E o cordeiro foi uma maneira de ferir os egípcios na sua confiança. Então, não é um tempo de você ser abalado na sua confiança, mas é um tempo de você tirar a confiança que o inimigo tem, que pode te deter, pode te vencer, pode te derrotar. Isso em Páscoa, nós vamos estar tratando disso. Lembre-se, é um mês de sacrifício. As pragas foram uma forma de mostrar ao Egito quem tinha o controle sobre tudo. Vou repetir. As pragas foram uma forma de mostrar ao Egito quem tinha o controle sobre tudo. Nos dias de Josué, a guerra para entrar e possuir a terra da herança. Houve guerra para entrar e possuir a terra da herança. Então, é um mês que, se você guerrear, você chega na tua herança mesmo. É mês de guerra. Áries, o deus da guerra. Marte, o deus da guerra. São entidades romanas e gregas. Marte, o deus romano da guerra. Áries, o deus grego da guerra. Mas o nosso símbolo de guerra é o cordeiro. Por quê? Porque ele foi morto como cordeiro, mas ele também ressurgiu como leão. Guarda isso. É um mês onde vamos intensificar a guerra. Somos guerreiros e estamos enfileirados no exército de Deus vivo. É um mês para guerrearmos por nossa herança. Guarda o que eu vou te falar, definição de herança. A herança é uma porção de um território, um espaço geográfico ou uma esfera de ação sobre a qual Deus nos designou como autoridade. Meu irmão, como guerreiro, Deus te deu autoridade sobre um espaço geográfico, sobre uma porção de terra, sobre uma atmosfera. Então esse mês não é mês para você se distrair. Volto a dizer, não se distraia
com informações diferentes do que isso que estamos ministrando para você. Não tire o seu foco daquilo que Deus está te levando a fazer. Só vai se estabelecer um novo governo se quem tem autoridade para governar se desfocar. Então não fique se desfocando pensando que pode surgir um novo governo, porque um novo governo para surgir, eu e você temos que recuar, e nós não somos dos que recuam, porque nós estamos fazendo parte do exército do Deus vivo. Então nesse mês de Nissan, se levante em batalha, se levante em guerra, libere decretos sobre a sua casa, sobre a sua herança. Vamos para a terra da promessa e vamos tomar o que é nosso. Guarda essa palavra. Deus te abençoe.